Opa, beleza? Aqui é o Tieng, dando continuidade à série de vídeos sobre componentes visuais no Android. Eu vou falar hoje sobre o Relative Layout. Antes de mais nada, eu queria mostrar o blog que eu falo sobre desenvolvimento web Android, avaliação de site e empreendedorismo. Se você curtiu, só dá um like aí. Eu tô no Plus, Twitter e YouTube colocando vídeo todo dia. Mas enfim, vamos ao que interessa. Vamos pro nosso diagramazinho aqui padrão, né? Temos aqui o Relative Layout, já está marcado que é o que a gente vai utilizar, que ele é do View Group. Vamos para o esquema de Relative Layout. Isso aqui é um esquemazinho, tá bem simples, que é um Relative Layout, e os componentes que estão dentro dele. Tem o widget 1, tá? Que ele não está relativo a ninguém, e o widget 2, que já está relativo ao widget 1, que ele está posicionado à direita do widget 1. O widget 3, ele está posicionado abaixo do widget 1 e à direita do Relative Layout, né, do parent, tá? O widget 4, você vê que ele está posicionado abaixo do widget 3 e à esquerda do Relative Layout, tá? Esses aqui são alguns atributos, tá, que o Relative Layout permite nos widgets para realizar o posicionamento. E como é que ele trabalha, tá? Como é que é a questão do relativo? É dessa forma aqui. Eu gostei de colocar esse comentário aqui porque se você souber utilizá-lo, cara, ele é o mais complexo, para mim ele é o mais complexo, tá? Porque você tem muitos atributos de posicionamento que você tem que dominar, mas se você souber utilizá-lo, você não vai só utilizá-lo, tá? Não estou falando que você vai utilizar o Relative Layout e vai deixar todos os outros de lado, mas você vai conseguir fazer coisas que, por exemplo, não vai precisar de usar uma imagem no botão se você quiser fazer um botão avançado, por exemplo, um botão que não perca qualidade com resoluções de telas maiores. O Relative Layout, eu utilizo o Relative Layout na app do blog, mas enfim, vamos ao projeto, né? Aqui nós temos um exemplozinho já criado, tá? Exemplo Relative Layout. Aqui está a atividade principal. Quando a gente cria, ele já vem Relative Layout, tá? Padrão. E temos um texto aqui que não está vinculado a ninguém, tá? Não está relativo a ninguém. O que a gente vai fazer aqui, como exemplo? Vamos criar um formuláriozinho com 5 componentes visuais para a gente ver como é que funciona o posicionamento, tá? A gente já tem um aqui, vamos só colocar um ID dele que a gente precisa dos IDs, tá? No Relative Layout. ID, vamos botar aqui, label usuário. Perfeito. Não está relativo a ninguém. Agora a gente vai colocar um campo de edição de texto ao lado dele. Vamos mudar aqui já para Edit Teste, né? Eu vou vir por aqui, eu não vou utilizar nosso drag drop, porque aqui vai dar para a gente visualizar melhor os atributos, trabalhando com os atributos, perfeito? Então aqui, ó, campo usuário. Na verdade, esse exemplo aqui é da literatura que eu acompanho, né? Que ficou show de bola para entender. Aqui deixa o app content mesmo, e aqui no if vamos colocar match parent para ocupar toda a extensão da tela. Só que você deve ter lembrado que match parent ele ocupa literalmente toda a extensão da tela, né? Nesse caso aqui, como a gente trabalha com posicionamento, no Relative Layout, match parent ele vai ocupar o que resta da tela, tá? O componente vai ocupar o que resta da tela. Aqui nós teste mais, que é o usuário. E aqui a gente tira o texto, né? Não precisa desse campo mais. A gente vai colocar alinhado a esse daqui. Como é que a gente faz? Ó? Layout to right off. E agora a gente coloca o ID. É exatamente como a gente fez aqui. Ó. Só vir aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Perfeito. Se a gente vier aqui agora, ele está alinhado à direita do nosso label. Perfeito? E está ocupando, ó, todo o espaço que resta do layout. Perfeito. Agora o que a gente vai fazer? Temos aqui alinhado, né? Vamos alinhar um outro label, tá? Que vai ser o de senha, abaixo desses dois aqui. Vamos evitar a fadiga, né? A gente vem aqui e coloca label senha, tá? Vamos deixar wrap count mesmo, só que é o tamanho que ele precisa, né? Para os labels. E aqui a gente bota a senha. E aqui a gente vai ter que alinhar abaixo de um dos dois. Se você notar aqui, opa, vamos só tirar aqui rapidinho. Se você notar aqui, esse camarada aqui está mais baixo que esse. Então a gente vai alinhar abaixo desse camarada aqui, tá? Vamos só dar um Ctrl Z. E vir aqui, ó, Android, Layout, Below. Aqui abaixo, né? Vamos pegar o ID desse camarada aqui. Tá? E tá lá. Estamos abaixo desse camarada aqui. Vamos só para demonstrar, vamos colocar abaixo desse, para você ver como é que fica. Pra gente ver como é que fica. Ó, ele ficou quase na mesma altura do outro, ó, do edit teste. Tá vendo?
Ele literalmente é relativo. Então vamos colocar abaixo do maior, tá? O que tem a maior extensão na altura. Beleza. Só que para garantir que ele vai ficar na esquerda, o que a gente faz? Vamos alinhar ele ao parent, tá? E o interessante é que quando a gente alinha ao parent, como só tem um container nesse caso não, né? Sempre é um container, tá? Ele é sempre relativo a um container. A gente não coloca um valor de ID, a gente coloca true ou false. A gente coloca assim, ó, layout, align, parent, left, que é true, no nosso caso. Que a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer esse componente nosso aqui, ó lá, a setinha. E quando a gente coloca aqui, ó, ele tem, ó, ele te dá aqui do lado. Esse componente nosso fica abaixo desse, tá? Porque esse aqui é o maior dos dois aqui. E à esquerda no nosso layout. Perfeito. Agora a gente vai colocar um outro edit teste ao lado desse camarada aqui, ó. Perfeito? Que é o de senha. Vamos só evitar a fadiga aqui, copiar. Colar. Campo senha. Perfeito? A gente tem que colocar à direita desse, tá? Então é to right of label senha. E abaixo, vamos colocar abaixo desse camarada aqui, ó. Android layout below. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Mas a gente também pode fazer isso daqui, ó. Que eu prefiro, que é a melhor opção, né? Fica mais, você fica dependente desse componente, não desse. Align top label senha. O que a gente fez aqui agora? A gente fez esse camarada aqui, o topo desse camarada aqui ficar alinhado ao topo desse camarada aqui, ó, desse componente test view aqui. Perfeito? Olha lá, e aparece aqui a configuração, tá? Porque, por exemplo, se a gente der uma margem aqui, ele aqui vai respeitar a margem, sem precisar de aplicar a margem nele também, perfeito? Agora, se a gente coloca alinhado a esse camarada aqui, dependente desse camarada, desvantagem, a gente vai ficar dependente a dois componentes, ao invés de um. E se esse camarada a gente precisar de colocar uma margem, alguma coisa assim, ele aqui não vai respeitar, tá? Porque ele vai estar alinhado a esse camarada aqui, ó. Perfeito? A esse componente aqui, esse edit test. Beleza. Colocamos aqui, só que esse daqui é uma senha, né? Então a gente tem que colocar um input type. Teste password. Perfeito. Agora vamos colocar para finalizar um botão, né, de enviar o formulário. Vamos evitar a fadiga aqui, copiar. Button. BT enviar. Vamos colocar o app content, tá? Só o tamanho que ele precisa. Teste enviar. E agora a gente tem que alinhar a esquerda, né? Alinhe parent right e vamos colocar aqui below, abaixo desse camarada aqui, ó, campo senha, e no right aqui é true, tá? Porque é relativo ao parent. Perfeito? Vamos ver se rolou. Tá lá. Vamos só colocar uma margenzinha aqui agora. Opa, layout, margem top. Aliás, o margem top, o margem left e right, você pode utilizar, tá? O bottom, que se eu não me engano, ele não tem efeito. O margem bottom. Vamos 10dp. Como é que ele ficou? Perfeito. Vamos colocar aqui o margem bottom só para ver se ele tem efeito. Botar 40dp. Opa, aqui tá top, perdão. Vamos lá. Funcionou. Então realmente ele tem efeito. Você pode usar qualquer margem. Ok. Aqui é o nosso formuláriozinho só com posicionamento. Se a gente clicar, ele vai mostrar o posicionamento, tá?
Aqui é o campo senha, aqui o label senha, o label usuário, o campo usuário. Vamos executar agora no nosso emulador para ver o resultado, tá? Vamos aqui. Runs background, run as background application, tá lá. Nosso layout todo relativo. E o botão, perfeito? Então, essa é a forma de construir aqui, no caso em XML, a questão, né? Uma coisa interessante que se você pegar na literatura aí, é que eles vão falar, você vai acabar vendo, é que toda vez que você for colocar um componente, ele tem que ser relativo ao anterior. Só que no XML não há problema, tá? Não há problema de você colocar um componente relativo a um posterior, tá? Esse daqui, por exemplo, relativo a esse daqui. Não há problema. Agora, via script, há problema, tá? E eu testei isso na mão e ele não funciona. A gente vai construir agora pelo menos o início desse formulário, essas duas peças aqui, o layout, claro, o relativo layout, essas duas peças, no script, pra gente ver como é que funciona, como é que não é tão trivialzinho assim. Vamos lá então pro script. Vamos comentar que a gente não vai precisar, né? E vamos começar com relative layout. Vamos botar rl, new, relative layout, contexto, objeto da classe this. A gente vai precisar de um layout parâmetro, tá? Para definir o largura altura. A gente dá o ponto layout parâmetro, já está aqui pra gente. Vamos botar lp, recebe new, evitar a fadiga, copiar aqui. Opa. Ctrl V. Agora é só pegar as constantes, não precisa de ser do relative layout. Que é match parent, né? Evitar a fadiga, copiar, colar. Perfeito. Agora vamos setar nosso layout parent aqui, tá? rl.set layout params, quer dizer. lp. Perfeito, já setamos. Agora a gente vai colocar nosso test view, tá? E o nosso edit test. Como é que a gente faz? Test view, tv, que vai ser, vamos botar aqui label usuário, new test view, perfeito? Contexto this, temos que colocar um ID, tá? Se você reparar aqui, nosso posicionamento sempre, quando a gente vai fazer relativo, é relativo utilizando o ID, tá? Set test, opa, vamos colocar o texto primeiro, no caso aqui a gente está com set test, aqui, set test, vamos colocar usuário, e agora vamos setar o ID, set ID. Ele espera o inteiro, perfeito? Ele espera o inteiro, vamos colocar um. E aqui você usou um texto, né? Você tá pensando, pô, mas se eu quiser colocar um texto, relaxa. Daqui a pouco eu vou fazer esse exemplo com texto. Set ID, tá? Vamos colocar um relative layout também parâmetros aqui. Como é que a gente faz? Só dá copiar aqui. E aqui não é match part, aqui é wrap content. Perfeito? Não há problema de ser o layout parâmetros do relative layout, perfeito? Então a gente pega esse camarada aqui. Set layout parâmetros, feito, LP. Tá lá. Fizemos o nosso test view, tá pronto. Só que a gente tem que adicionar ele ao layout. rl.addView usuário. Label usuário. Agora a gente vai colocar o nosso edit test. Edit test, que é o campo usuário. Recebe new edit test desse. Perfeito? Vamos só importar a classe. E agora a gente não precisa de setar o ID aqui, porque na verdade a gente não vai utilizar o ID desse camarada, usar desse daqui para poder fazer o relacionamento, tá? De relatividade, a relação, aliás. Campo usuário, vamos botar aqui campo usuário. Não, na verdade, a gente vai ter que setar esse camarada aqui, ó. Vamos dar aqui,
que ele é match parent aqui, ó, na largura. Aí campo usuário, ponto, set, layout, parâmetros, LP. Só que agora que entra a magia. Antes da gente fazer isso daqui, o que a gente faz? lp.add HUD. Agora que começa a fazer aquela questão de colocar o posicionamento relativo. A gente tem que trabalhar, no caso como Relative Layout, com as constantes do Relative Layout. A gente quer colocar esse campo à direita desse daqui, né? Como é que a gente faz? Relative Layout e uma constante, aliás, Layout Params, ponto add HUD, tá? Que é o método. E a gente usa o Relative Layout, ponto, a constante que vai permitir que a gente coloque esse componente à direita desse daqui. Qual é? É o right of, nesse caso. E para cada um desses daqui, ó, below, align parent left e assim por diante, a gente tem uma constante dessa daqui, perfeito? Tá? Desse tipo. Se você vir aqui, ó, vou apertar Ctrl Tab, Ctrl espaço, quer dizer, olha o monte que tem. Claro que nem todas são de posicionamento, tá? Mas tem muitas de posicionamento. Eu vou colocar aqui à direita, right off, desse elemento. E agora que a gente acessa o ID dele, tá? Vem aqui, ó. Get ID. Agora a gente colocou esse componente à direita desse. Perfeito? Edit teste. Perfeito. Agora a gente tem que colocar ele no nosso Relative Layout, que é o campo usuário. Perfeito? E agora é só setar. Set. Content View, fazer a vinculação, né, do nosso componente de layout à nossa atividade. Perfeito. Teoricamente é para funcionar, né? Olha que a gente não está usando mais o layout. Vamos rodar para ver o que acontece. Tá lá. Nosso label e nosso campo. Perfeito? Vamos colocar uma margenzinha para a gente já ver como é que coloca a margem. Nesse camarada aqui. 7 margens, para ele ficar mais alinhado, assim, mais no meio do nosso campo. 0, 0, 0, 0. Perfeito. Mas como é que a gente coloca agora o DP? Aquela medição lá, 10 dp, 15 dp, por exemplo. A gente faz assim, ó. Vem Relative Layout. Você pode vir em Values. Vamos fazer assim, ó. New. Android XML File. Você coloca Values, Resource. E vamos colocar um nome aqui, TAM, que vai ser de tamanhos. Finish. ADD, tá? A gente está acessando já o nosso XML TAM, ADD e Dimension, tá? Ok. O nome, 10 dp. Valor, 10 dp. Dá um Ctrl S. Para a gente acessar aqui agora, ó, como é que funciona o mais? O primeiro é esquerda, topo, direita, bottom, tá? Rodapé. Vou colocar aqui, ó. Left, top, right, bottom. A gente quer colocar, no caso, 10 dp para ficar mais alinhado no topo. Olha como a gente faz, ó. Get resource .get dimension. E agora a gente vai via classe R, tá? R. A gente coloca dimens, tá? Porque a gente colocou foi uma dimensão aqui. Se a gente vir aqui no XML, você vai ver, ó, dimen, tá? No caso é dimen, né? Dimens. Ponto 10 dp. Agora a gente setou 10 dp, tá? De margem. Perfeito? Só que tá dando erro ainda. Por que tá dando erro? Porque cada campo aqui, ele espera um inteiro. E esse camarada aqui, ele retorna um float. Só a gente dar um cache aqui, ó. Int. Perfeito? Tá lá. Setamos 10 dp de margem. Topo. Só agora tem outro problema. Nosso ID é um número. E aqui é um texto. Como é que a gente faz? A gente tem que vir de novo aqui. Down new. Android XML file. A gente vai definir aqui um
é values mesmo, tá? A gente vai definir um XML chamado IDs. Finish, tá? Vamos aqui para interface gráfica, vamos adicionar um item, tá? Que o tipo dele é ID. E agora, qual é o nosso ID aqui? Label usuário. A gente vem aqui, coloque name, tá? Opa, não dá Ctrl V que ele costuma dar errado. Aqui, ó. Label usuário. Salvamos, tá? Type e name, perfeito? E para a gente utilizar aqui, a gente faz o quê? R, nossa classe, .id, .label, usuário. Perfeito? A gente vai fazer o mesmo agora para o campo usuário. Type ID, campo usuário. Nesse caso aqui, pessoal, se você quiser colocar texto como ID, perfeito? Tá? Você ter a referência de texto como ID, que na verdade é todo mundo inteiro, né, no final das contas. Vamos vir aqui também. Se a gente quiser setar o ID desse edit teste, né, no caso. Campo usuário to set ID. Aqui, campo usuário. Perfeito. Agora a gente está trabalhando com a nossa medição aqui de 10 dp para margem, tá? Lembrando que é no layout parâmetros que a gente coloca a margem. E um ID que é referenciado via texto, tá? Não é diretamente o inteiro. Perfeito? Vamos rodar de novo para ver o que acontece, né? Se roda tudo tranquilo. Lembrando que a gente não está usando layout, estamos construindo layout XML, estamos construindo via script. Vamos executar aqui. Tá lá, nossa margem aplicada e nosso campo relativo ao nosso label. Então a gente já assume que o nosso ID e nossa margem, nosso ID via XML e nossa margem foram adotados, perfeito? Só para mostrar o poder vamos executar aqui a minha aplicação do blog. O que eu faço, como é que eu uso o Relative Layout. Tá lá. Esse botão aqui, na verdade, ele é um Relative Layout, que dentro dele tem um botão, tá? Que está posicionado em relação a um outro Relative Layout, que dentro desse outro Relative Layout a gente tem um Image View, tá? E um Test View. Todos os botões aqui são assim, perfeito? Só esses do topo que são imagem mesmo, tá? Porque eles realmente são pequenos, então eles não sofrem com a mudança da tela de configuração de tela do smartphone ou do tablet, perfeito? Mas esses daqui eu estava tendo problema com a imagem, quando eu colocava imagem. Então, na verdade, ele é bem expansível, tá? E não sofre com a questão da qualidade. Vou mostrar o código aqui, rapidinho. Aqui. Acho que vamos pegar um post. Vou colocar aqui embaixo que tem um aqui, ó. Esse aqui é o de enviar o formulário, né? De comentário. Ó, um Relative Layout, um button, tá? Que vem antes de um Relative Layout, mas está posicionado em relação a esse anterior, esse Relative Layout que vem depois, tá? E dentro desse Relative Layout temos um Image View e um Test View, tá? Essa é uma forma, por exemplo, de a gente utilizar um Relative Layout para dar um poder maior ao nosso layout, tá? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. O projetinho vai ficar embaixo para download junto com as imagens, tá? E valeu, obrigado e tchau.